do curso de agronomia da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages, né, onde eu trabalhei um pouco com classificações indígenas do solo. E era muito legal, porque tive a oportunidade até de ir para a aldeia, para terras indígenas, né, para trabalhar um pouco com isso. E depois me mudei de Florianópolis para o Paraná, onde eu dou aula, né, desde 2010 na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, que é uma universidade pública estadual, bem no centro-sul, centro-oeste do estado, né, fica uns 300 quilômetros de Curitiba, e faz frio, é gostoso, assim, o clima, tal, né, se bem que essa semana tá super quente, né. E aqui eu tenho um laboratório de história ambiental, né, que foi criado ainda em 2011. Se chamava originalmente Laboratório de História Ambiental e Gênero, né, porque a gente juntou estudos de gênero com história ambiental, no primeiro momento. E daí, em 2018, a gente dividiu as esferas, né, assim, pelo menos do ponto de vista oficial, né, assim, um centro de estudos interdisciplinares de gênero e o laboratório de história ambiental, porque a gente acabou se envolvendo desde 2011 num processo assim de expansão da universidade. Então, eu atuo num programa de pós-graduação interdisciplinar em desenvolvimento comunitário, no doutorado, no mestrado, e dou aula na graduação em História. E daí, como o laboratório foi criado por mim e pela professora Luciana Klanovics, que é minha esposa também, trabalha aqui também, né, no mesmo departamento, e ela trabalha com gênero e história ambiental agora, está enveredando por uma pesquisa super grande em torno de dietas no Brasil, né, desde os anos 80 e tal. A quantidade de estudante de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, fez com que a gente tivesse que separar, né, os laboratórios, criáramos duas instâncias. Assim. E aí a gente tem atuado nessas áreas aqui no Paraná. Agora, se eu fosse uma pandemia e que animal eu seria, assim... Se você fosse uma zoonose, se eu fosse uma zoonose... que tipo de impacto você faria no mundo e de que animal você teria vindo? Ai, ai. É porque, na verdade, a nossa convivência com vírus, bactérias sei lá, protozooses e tudo mais, sempre é do ponto de vista negativo, né? Que a gente se posiciona com relação a esse mundo cheio de história também, né? Junto com os humanos. Mas eu preferiria ser... sei lá, eu ia criar uma zoonose da inteligência e ser uma mosca que pudesse picar as pessoas com inteligência, sabe? Essa seria uma zoonose ideal, assim, para mim, né? Mas que fosse inteligência mesclada com arte, né? Não pode ser dissociada uma da outra, né? Então, só a inteligência por ela mesma não faz verão e a arte também por ela mesma não faz. Eu tenho que juntar as duas, eu seria uma mosca que infestaria o mundo, assim, picando todo mundo e transmitindo um parasita qualquer que habitasse o corpo até o fim da vida, com inteligência, com arte, com ciência, com música. Aí seria ótima essa zoonose. Que dá nem para chamar. Seria uma boa uma pandemia dessas, hein? Eu ia te perguntar, genial. Professor, só para você estabelecer a gente, assim, eu tenho 19 anos, né? Acho que eu já te contei isso, assim, eu sou novinha, também, tipo, eu tive um bom momento, assim, para escolher o que eu ia fazer, né? Aquela ideia de educação tradicional, que você vai escolher para fazer o resto da vida. E é legal isso, porque desde que a gente fundou o projeto, eu descobri várias vertentes diferentes sobre as coisas que a gente pode acabar ingressando. E eu queria saber só um pouquinho do que faz, o que estuda a história ambiental. Uhum. Então, a história ambiental no Brasil é relativamente nova, assim, porque ela entra tardiamente no Brasil, né? No final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, a gente tem, assim, pessoas extremamente importantes no Brasil
nessa difusão da história ambiental, que são, por exemplo, a professora Regina Horta Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Gilmar Arruda, da Universidade Estadual de Londrina, aqui no Paraná, professor Eunice Nodari, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor José Augusto Pádua, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor José Augusto Drummond, que hoje está na Universidade de Brasília. Então, assim, há um grupo, né, de pesquisadores que começam a mexer com história ambiental, assim, no Brasil. Mas, como eu disse, é uma chegada um pouco tardia com relação, por exemplo, aos Estados Unidos, em que ela surge como um campo de conhecimento aí nos anos 1970 já, né? No início dos anos 1970. Basicamente, a história ambiental trabalha com as interações de humanos e mundo natural no passado, né? E assim, como que nós nos relacionamos com esse mundo natural no tempo, né? Assim, se eu fosse sumarizar assim o que a história ambiental faz. Mas aí ela tem inúmeras vertentes e ela foi também crescendo e sendo mais problematizada e pensada com o passar do tempo, né? Havia uma inspiração assim, e há ainda uma forte inspiração num dos papas da história ambiental, que é o professor Donald Worster, que é dos Estados Unidos, que argumenta que essa história ambiental é a história da interação dos humanos com o mundo natural, né, no passado, a partir de 3 níveis, né? Quem faz história ambiental teria que estar preparado a mexer um pouco com a história na dimensão orgânica mesmo, né, dos seres vivos, dos processos biológicos, da nossa aproximação no campo da história com outros campos do conhecimento, como biologia, química, justamente para entender, né, como que a natureza também constrói história, né, de um ponto de vista dos processos que ela carrega. Uma segunda dimensão que é socioeconômica, que são as nossas relações de produção de troca com essa natureza, então, ou com esse mundo natural. E uma terceira dimensão que é cultural, que é o nosso conjunto de leis, de crenças, de instituições que faz com que essa mediação seja colocada, verbalizada, né, discursivizada e seja passada à frente. Mas, basicamente, é um convite para que a gente não pense a história só a partir da dimensão humana, mas sim dessa dupla dimensão, né, dessa via de mão dupla que existe entre seres humanos e, aí para usar um pouco o Bruno Latour, que é assim, e o Ranjan Chakrabarty, que são minhas inspirações atualmente, assim, em termos de leitura de história ambiental, é uma via de mão dupla em que a gente pode trabalhar o quê? Na história ambiental seria trabalhar as dimensões, as partes, né, historicizáveis da vida dos seres. E daí você tem micróbios, tem animais não humanos, tem animais humanos, tem plantas, tem uma série de emaranhamentos que vão acontecendo que fazem com que a gente diga para a história de um modo geral, né, que a história ambiental diga para a história de um modo geral o seguinte: história não é só as ações humanas no tempo. A história é a nossa convivência com a multiplicidade de seres, né, vegetais e animais e tal, e microbianos, né, ao longo da existência do planeta. Então, ela faz essa quebra de algumas cronologias, ela faz a quebra dessas histórias nacionais, desses nacionalismos metodológicos, né, da história. Então, ela dá uma revolucionada nesse sentido, né? Ela quebra muito com algumas certezas que a história foi cultivando ao longo do século XX, né? Trazendo à tona o quê? Podemos trabalhar as dimensões natural e construída do mundo palpável a partir da história, né? Então, assim, nós podemos trabalhar em história ambiental, por exemplo, podemos fazer as perguntas sobre as escolhas que nós temos em termos de produção de energia, de produção de alimento,
de urbanização, de vida em sociedade, quer dizer, essas escolhas que foram feitas lá no passado, elas são sustentáveis? Elas não são sustentáveis? Por que sim, por que não? Como? De que maneira elas podem vir a ser? Então, essa é uma história também com bastante perspectiva de futuro, né? Porque a gente está pensando esse presente problemático, né? Se a gente for pensar em linhas mais gerais, né? Ela convida a gente a pensar nós prestarmos atenção numa prática mais antiga, nós podemos resolver um problema ambiental que está presente. Acho que caiu. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. A tua imagem caiu aqui. Ai, que loucura. Voltou. Segue o fio. Bora. Tá conseguindo escutar? Tô conseguindo. Uhum. Beleza. Desculpa, acho que a minha internet deu uma instabilidade. Tô conseguindo escutar, sim. Uhum. Bateu alguma coisa aqui. Pode continuar, professor. Desculpa interromper. Olá. Professor? Alô? Histórica e a história ambiental. Oi, amiga, voltou? Oi, gente, desculpa. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se é meu Zoom. Fran, você conseguiu puxar um pouquinho? Perdão, gente. Vou tentar resolver aqui. Pode responder a pergunta da Fran. Oi, eu posso responder? Eu não sei como é que... Posso? Pode responder. Então, Pode. eu acho que, assim, do ponto de vista... agora voltou minha internet também no computador, eu estou tentando... Mas pode continuar no celular. Acho que eu vou continuar aqui no celular, que está mais tranquilo. Então, assim, tem uma discussão muito legal que tem acontecido, principalmente na Alemanha, que é sobre o que a gente chama de ciências especiais, né? E nessa discussão é muito legal porque, assim, muitos filósofos da história, filósofos analíticos da história, têm dito o seguinte, né? De um modo mais geral, que essas ciências especiais são duas. É biologia de um lado e história de outro. Elas se intercalam e trocam informações e métodos. E eu acho que a história ambiental se encontra muito com a biologia, com a ecologia histórica, quando, por exemplo, nós tentamos perceber, né, os processos evolutivos e de seleção e tal no tempo. Eminentemente biológico e de uma biologia evolutiva, em certa medida, a história ambiental usa a ecologia como ciência, de um lado, né, porque a gente tem que entender desses processos ecológicos de um modo geral, mas também como metáfora, para pensar as espacialidades da população humana em contato com outras populações, para pensar os biomas como espaço de construção de história, né? E para pensar também agentes não humanos como agentes da história, né? Então, assim, acho que há muitos pontos de encontro entre ecologia histórica e história ambiental.
eles podem até se interconectar e podem construir, por exemplo, nada impede de você ter uma ecologia histórica bem história ambiental, considerando essas dimensões políticas e morais humanas também, né? Mas ela não vai necessariamente levar em conta essas considerações do ser humano como um ser moral, um ser político, né? Ela vai ficar na agência, que pode ser humana também, mas principalmente nessas agências de não humanos, que nos interessam para a história diretamente, porque daí a gente trabalha com essas agências na história, que a história tradicional não usa, né? História tradicional não, mas eu digo até a história política não usa uma agência, por exemplo, de um roedor, né, na história. Mas nós vamos trabalhar daí a agência desses seres, mais a agência moral humana em torno das escolhas políticas que ela faz até para gerir a própria relação com o mundo natural, né? Fran, respondida? Sim, perfeito. Obrigada, hein? Ai, eu tô triste porque eu não peguei a pergunta. Mas tudo bem, depois eu... eu ia te fazer uma pergunta, assim, já entrando um pouco no nosso assunto, porque a gente está vivendo aí uma das maiores crises sanitárias que, bom, no caso a minha geração já viveu, não sei se a sua geração já viveu alguma coisa do tipo, mas talvez, não sei. E a gente está enfrentando isso, que é basicamente, é o que tudo indica, o Covid-19 é uma doença causada por vírus, obviamente, e aparentemente de origem animal, de alguma espécie não humana e que saltou por uma espécie humana, certo? E tem causado esses estragos aí que a gente está percebendo. E eu queria te perguntar, professora, sobre a perspectiva da história ambiental, assim, como se dá essa relação entre a evolução humana, digamos assim, mas principalmente a evolução de sociedades, de civilizações, e onde é que está esse overlap, né, essa sobreposição com esse aumento de zoonoses que a gente tem visto nos últimos anos atingir a nossa espécie, né? Então, assim, os seres humanos coevoluem com plantas, com animais, com patógenos, né, desde que seres humanos vivem no planeta. E eu acho que a história humana, de um modo geral, é a história das zoonoses, né? E que talvez nós precisássemos ter uma nova área que seria, sei lá, uma espécie de veterinários que estudam seres humanos, né? Numa espécie de uma zootecnia humana, né? Para a gente poder entender essas inúmeras relações que têm ficado mais complexas e que têm ficado mais presentes também na nossa sociedade, porque contemporaneamente nós temos maior circulação de pessoas, maior circulação de informação, maior consumo, maior esforço esforços de urbanização, de uma maneira extremamente acelerada, né? Porque nós estamos nesse período da grande aceleração do antropoceno, que começa aí nos anos 50 e está em curso, né? E, obviamente, se por um lado a gente tem a perda da biodiversidade, né, em diversas regiões do globo, nós também temos o risco da concentração de biodiversidade microbiana, ou, né, por exemplo, quando a gente pensa em produção de proteína animal, né, que eu não vou chamar nem de criação de animais, eu vou chamar de plantação de animais, dada a concentração de porcos, frangos, bois, ovelhas, em diversas partes do mundo e que servem meio que assim de celeiros ou de locais de abastecimento para outras grandes regiões, porque as populações têm comido mais proteína animal, principalmente em países em desenvolvimento, embora a pobreza seja maior nesses países também. Então, assim, nós temos um cenário super propício para as zoonoses
talvez como jamais visto na história humana registrada, né? No sentido de que nós temos continentes que são extremamente urbanizados e que propiciam, por exemplo, uma maior circulação de patógenos entre zonas rurais e zonas urbanas, justamente em função desse consumo, né, de alimentos, por exemplo, né, por exemplo. Mas nós temos outros fatores. Turismo intercontinental, né, para quem pode pagar o turismo, né, que favorece também contemporaneamente esse tipo de difusão de patógenos. E também uma sociedade profilática, cada vez mais profilática, que quer se livrar de germes e quer se livrar de vírus e quer se livrar de bactérias e compra sabonete antibactericida a todo momento para descarregar o corpo dessas bactérias. Aliado a isso, uma cultura de medo de tudo que é tóxico, que é uma característica bem contemporânea, né, da globalização, e o tóxico acaba sendo o tóxico químico artificial, né, produzido pela mão humana, mas também o tóxico que é o que você não vê da contaminação nuclear, é o tóxico que você não vê de armamentos, mas daí é o tóxico que é racializado, que é estigmatizado etnicamente, é o tóxico que é estrangeiro, então há uma profusão de sentidos, né, dessa ideia de contaminação no mundo contemporâneo, que faz com que a gente tenha mais medo ainda do que já tínhamos como espécie de outras espécies, né? Ao mesmo tempo, paradoxalmente, a gente tem medo de outras espécies, mas também somos sociedades urbanas que têm acolhido cada vez mais dentro das suas casas bichinhos, cães, gatos, mas daí animais exóticos, né? Cobras, roedores e tal. Não é à toa que nós estávamos batendo um papo muito legal ontem aqui em casa, eu e a minha esposa, né? Os dois historiadores, né? Pensando na naja que salvou a vida de outras najas e outros répteis do Brasil afora recentemente, atuando ecologicamente, né? E politicamente, mesmo não sendo uma humana, né? Porque ela disparou justamente processos de reflexão e de fiscalização dessas proximidades cada vez mais perigosas que nós temos feito. A partir do quê? Dos próprios vou chamar assim, hábitos de desanimalização dos animais, ou desnaturalização desses seres, estendendo para eles o tecido humano, né? Trazendo eles para dentro de casa. Quando eles vêm, eles trazem os seus micro-organismos, os seus patógenos, os seus micróbios, as suas bactérias, os seus vírus. É claro que não vai necessariamente acontecer uma alteração antigenética, né? Como acontece de vez em quando com uma ave ou um suíno, e daí surge uma H5N2, N3, H7NX, NY, né? Alguma placa genética nova. Mas vai se aproximando a convivência que às vezes era muito isolada ou que era muito esporádica. Vai se tornando uma convivência diária. E essa convivência diária gera novos encontros ecológicos, microbiologicamente falando, e aí nós somos mais suscetíveis a esses patógenos do que talvez em outras épocas, né? Mas a sociedade humana, ela sempre foi a história da presença humana no planeta é uma história de contínuo contato, infecção, né? E talvez assim colonização do corpo humano por outros seres, né? Não é nós necessariamente colonizando o planeta, mas os outros seres nos colonizando com o passar dos milênios, né? Porque nós temos inúmeras zoonoses na história, né?
que vão sendo registradas em alguns momentos. A peste, a praga de Justiniano no século VIII, a peste negra no século XIV. Ainda eram relatos assim que tinham uma folga de séculos, né? Pelo menos. A partir do século XIX, nós temos uma intensificação do registro de potenciais epidêmicos ou pandêmicos em linhas gerais. É a gripe russa, é a gripe dinamarquesa, é a gripe norueguesa, é a peste bubônica de novo, né, no final do século XIX, início do século XX, no caso dos Estados Unidos, que atinge desde o Havaí até a Califórnia, né, assim, atingindo bastante parcela da população. Aí vem doença de Chagas, vem esse processo de modernização dos estados frente aos espaços considerados pelas elites brancas e de classe média e masculinas desses países, né, que vão se formando como territórios vazios, e daí você adentra florestas que já tinham ali algumas populações não humanas que conviviam do ponto de vista biológico, né, com alguns tipos de vírus e bactérias, e daí o ser humano branco dessa urbanidade que quer ir para a mata é contaminado, né? Esses vírus entram numa interação biológica nova, ecológica nova, entram na esfera humana, acontecem para os humanos, né? A gente sempre pensa de uma maneira repentina, mas não é. É um processo de aproximação que nunca é repentino com essas doenças, né? Porque nós, em certa medida, escolhemos algumas formas de produzir, formas de nos relacionar com alguns espaços que vão propiciando essa presença dos nossos corpos, né, desses patógenos. E aí a gente tem, por exemplo, doença de Chagas, né, doenças que reemergem de tempos em tempos, chikungunya, oropoche, zika, doenças que permanecem, como dengue, malária, né? E aí as coisas vão ganhando uma proporção maior na medida em que chegamos no século XIX, século XX e estamos agora no século XXI, porque há alguns elementos que são constatações desde os anos 50 ou desde o início do século XX. Uma população mundial que triplica, por exemplo, do final da Primeira Guerra até agora. A população mundial triplicou, né? E vamos lembrar que lá em 1918, por que eu estou usando aqui a Primeira Guerra como um ponto interessante? Porque o mundo é dizimado, né? Além das mortes causadas pela guerra, a gripe espanhola, né? Que mata, os cálculos mais conservadores sobre a quantidade de mortos da gripe espanhola no mundo são 50 milhões de pessoas. Os cálculos mais flexíveis contabilizam 100 milhões de mortos. Os cálculos mais moderados dizem que 500 milhões de pessoas foram contaminadas, né? Os cálculos mais flexíveis duplicam essa quantidade de contaminação de algo que surgiu, infectou, matou, ninguém descobriu vacina, ninguém descobriu efetivamente quem causou essa doença, essa infecção, né? E aí os processos meio que se avolumam, porque você tem da primeira metade do século XX para a primeira metade do século XXI, processos radicais de urbanização, principalmente em países em desenvolvimento. A América Latina, por exemplo, é a região do planeta mais urbanizada,
do planeta, né? Assim, é onde existe a maior concentração de população urbana no mundo, mas veja que é uma população urbana totalmente, quer dizer, totalmente não, majoritariamente pobre, desassistida pelo Estado, sem saneamento básico, e aí você tem um cenário propenso para epidemias, porque as epidemias vão atingir essas populações de uma maneira mais fácil e mais duradoura, né? E talvez fiquei pensando um pouco na questão do Covid, por exemplo, né? Estados Unidos e Brasil são as bolas da vez do Covid em quantidade de mortos, em quantidade de infectados diariamente e tudo mais. Bom, estão nos continentes de maior urbanização do planeta. Além dessa urbanização, estão em regiões em que há uma desregulamentação dos sistemas de saúde públicos, né? No caso dos Estados Unidos isso é mais aparente. No caso do Brasil, nós temos um ministro de saúde que recentemente disse que não conhecia Sistema Único de Saúde, né? Então, nós temos inúmeras coisas que vão se acumulando no passar do século XX para o século XXI, quando a gente fala de epidemias, assim, uma humanidade mais urbanizada, né, e é majoritariamente pobre, né, da população total mundial, ela é majoritariamente pobre, majoritariamente urbanizada. Temos o que o Mike Davis, né, num livro super importante que se chama O Monstro Bate à Nossa Porta, que trabalhou sobre a gripe aviária. É um livro de 2006. Ele foi publicado nos Estados Unidos em 2005 e foi rapidamente traduzido e publicado no Brasil já em 2006. Ele pontua o que ele chama de choques ambientais induzidos pela população humana, que favorecem essas pandemias nesse momento, né, entre século XX e século XXI, como esse turismo intercontinental cada vez maior, né? Vamos lembrar que a Covid chega no Brasil através de gente que foi para a Itália e viajou de avião da Itália para cá, né? Eu fico lembrando toda hora aqueles filmes de zumbi, que daí tem um vírus que contaminou, daí virou zumbi, e o final do filme é sempre aquele mapa mundi com os voos, né, traçando as rotas para todos os continentes, né? Uma revolução profunda na criação de animais, essa revolução profunda na criação de animais no mundo inteiro é corporativa, ela está na mão de poucas empresas. No Brasil é BR Food, Estados Unidos é Tyson Company, Marfrig, outras empresas que concentram essas populações animais para consumo para consumo humano, né? Não é todo mundo que vai consumir essa proteína animal, porque é só quem pode pagar que pode consumi-la, né? Mas ela vai ser um dos vetores desses patógenos e novos, né? Essa negligência neoliberal em torno da indústria farmacêutica e do investimento de saúde, porque nós temos, no mínimo agora, pelo menos a Covid mostra isso, escancara isso, né? Esses 30, 40 anos de desinvestimento sistemático na saúde, né? E daí saúde não é só atendimento hospitalar, é desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de ciência de um modo geral, né? E essa deterioração e colapso dos sistemas de saúde mesmo, tanto em países que têm dinheiro quanto em países que não têm. Nos países que não têm, na verdade, países que não têm dinheiro, sequer às vezes apresentam estruturas de saúde pública. Nos países que têm dinheiro, essa deterioração acontece justamente por políticas de austeridade fiscal, que é diminuir a máquina pública, diminuir o investimento, diminuir o repasse, colocar na mão da iniciativa privada. O caso daí de doenças emergentes ou reemergentes, vamos pensar, por exemplo, o caso da gripe, gera uma perspectiva
para a indústria farmacêutica, que é uma perspectiva de desinteresse em desenvolvimento de vacinas, porque, afinal de contas, ela não tem lucro com essas vacinas, porque não é toda a população que vai ser vacinada, né, de uma maneira assim, massiva, né? E aí, o próprio Mike Davis fala que a cada geração, ou seja, de 15 em 15 anos, a gente se depara com, por exemplo, em caso de zoonose, com uma gripe nova, né? Que vem das aves ou que vem de suínos, por exemplo, que são os animais que são mais consumidos no mundo inteiro, aves e suínos, né? Recentemente foi lançado um livro de um historiador da tecnologia, que é o Paul Josephson, que se chama Chicken, né? Foi agora, esse ano. Frangos, né? É a proteína animal mais consumida no mundo inteiro. Acho que está na conta que a gente tem aqui, acho que são de 10 a 15 bilhões de frangos industriais no mundo, fora os selvagens e os outros, né? Então, assim, a gente tem uma altíssima concentração animal que propicia que, de vez em quando, né, haja uma alteração antigenética. Ou seja, alguma cepa dessa gripe que está lá no frango, que está no pato, que está no, sei lá, no suíno, interage com uma cepa de gripe humana, né? E daí tem várias formas disso acontecer, né? E surge um H5N2. Até anotei aqui umas outras placas genéticas. H7N3, que é altamente virulenta. H7N2, H5N3, H5N1, né? Só em 2004 há inúmeros casos, só nos Estados Unidos, nessas granjas industriais, ou nas regiões de granjas industriais, de surgimento dessas cepas de vírus, né? Altamente mortais, né? Ou altamente virulentas. E o vírus inscreve um capítulo novo, né, no século XX e século XXI, porque ele derruba a medicina. Ele derruba a crença na ciência, né? Porque, por exemplo, qual é a grande sacada da ciência no final do século XIX? A grande sacada da ciência no final do século XIX, nessa ciência moderna, é o desenvolvimento de políticas sanitaristas, e aí você tem um florescimento, né, de comunidades médicas, de epidemiologistas, de sanitaristas, né, no mundo inteiro, que vão descobrir bactérias, que vão descobrir protozoários, que vão, né, a microscopia já está super bem avançada, né? Lembra que na ciência moderna primeiro a gente olha para fora do mundo com o telescópio, aí depois é que surge o microscópio para você olhar para dentro, né? Para você miniaturizar essa investigação das coisas. Então, nesse final do século XIX, nós temos já uma ciência super avançada em termos de microscopia, em termos de pesquisa com bactérias, com fungos, com o que se pode ver, né? E aí você tem uma indústria de base científica e tecnológica, que é a farmacêutica, que já está também desenvolvendo vacina de uma maneira super eficaz, né? O corpo médico dos Estados Unidos consegue praticamente acabar com a malária, né? Você tem gigantes da química construindo medicamentos e enriquecendo com base em medicamentos, como é o caso da Bayer, desenvolvendo a aspirina. De repente, toda essa crença científica, né, de resolver rápido as coisas a partir da injeção, né, da agulha,
da vacina, né? E isso é o Alfred Crosby que fala num livro sobre Prof? Agora não sei se fui eu que travei ou se foi ele. Travou. Ah, tá. Vamos esperar ele voltar. Deixa eu conferir aqui se está tudo aqui. Oi, professor. Voltou? Foi? me ouvindo? Sim. Então, eu acho que eu caí. Eu falo demais, então vai me cortando, porque Fica tranquilo. quando eu desato a falar, eu vou, sabe? Vou e não paro e não tem fim, assim. Isso é legal que a gente entre um pouco no que passa na sua cabeça. Então, assim, né? Eu estava falando, né, por exemplo, do caso da gripe espanhola, né? Que super afeta, por exemplo, primeiro os Estados Unidos. Acho que o país mais afetado vai ser, não é país, né? A colônia mais afetada vai ser a Índia, né? A Índia britânica vai ter quase 16 milhões de mortos por conta da gripe espanhola lá entre 1918 e 1919. E esse fenômeno da gripe, né, que tem a ver já naquele momento com essas interações entre humanos e não humanos, obviamente, né, ela vai minar a crença na ciência, porque, veja, passam-se 2 anos, investe-se muito dinheiro na busca de alguma solução, não se consegue desenvolver vacina, não se consegue desenvolver medicamento algum, e finalmente ela vai embora, desaparece. Ela aparece daí em 1920 de novo, mas com uma versão mais atenuada, e as teses ainda estão em aberto sobre o que foi, né, o que pode ter sido. Aí você tem as teses que dizem que pode ter sido uma bactéria, as teses que dizem que pode ter sido um vírus, as teses que dizem que pode ter sido a comunhão entre bactérias e vírus e que criou uma nova doença na interação dessas duas coisas, né? A tese de que não foi o vírus que matou, mas sim a pneumonia que foi desencadeada, que daí alcançou corpos que estavam talvez imunologicamente fracos, né, a ponto de daí sucumbirem pela gripe. Mas o fato é que quem morreu, na maioria das vezes, tinha de 19 a 25 anos de idade, que era justamente o soldado que estava sendo preparado para a guerra, né, no caso dos Estados Unidos, e esse corpo era um corpo super sadio, forte, vitaminado, né, etc. Então, essa ideia da imunização também não faz muito sentido quando isso é comparado com os dados estatísticos daquele momento, né? Mas aí quando as epidemias, essas zoonoses se misturam com outras que daí são de origem humana dentro das próprias sociedades, como pobreza, desnutrição, concentração de terra, né, o que daí leva, por exemplo, à favelização em algumas regiões e tal, isso cria reações em cadeia, né, que daí fazem com que uma epidemia se torne uma pandemia, ou que
ou que outros problemas, inclusive políticos, sejam postos assim à tona, né? Então há um autor que é o John Barry, que diz o seguinte, que, por exemplo, a gripe espanhola é o primeiro grande choque moderno entre natureza e ciência moderna, né? Porque daí ela quebra a lógica da ciência, né? E talvez quando a gente pensa no início do século XXI, agora não é no início já, né? 2020, né? Já não é início, já estamos na segunda, né? Já estamos indo para o segundo quarto da história do século XXI. Quando a gente pensa que a gente ainda está buscando as mesmas respostas, que a gente vai achar, que a ciência vai achar rapidinho uma vacina contra uma pandemia, né? Parece que a gente está ainda raciocinando como no início do século XX. E se as nossas perguntas estivessem erradas para isso, né? E se esse vírus, por exemplo, que é o SARS-CoV-2, e se esse vírus veio para ficar e que vai ter que gerar nossa convivência com ele daqui para frente por décadas, né? Como é que a gente vai impactar? Como que a gente vai viver com ele? Talvez a gente tenha que quebrar daí outras cadeias de hábitos que a gente já tem e que oportunamente estão sendo repensadas nesse momento, como ficar comprando coisa em mercado, né? Manter esse consumo exacerbado de produtos, essa ingestão quase que doentia de proteína que a gente foi acostumado a ter. Então, é claro que a China admitiu que o SARS-CoV-2, as cepas que foram identificadas primeiro surgiram no mercado público de animais numa cidade, né, em Wuhan. Como grande parte das epidemias e pandemias desde o século XIX e desde a Idade Média também estão lá na Ásia, tendo surgido nesses mercados. Por quê? Porque a gente foi criando o hábito de comer tudo que anda, voa, rasteja, nada e por aí vai, né? E a gente compra em locais de aglomeração que permitem essas trocas, essas interações microbianas, né, muito fortes, né? É a muvuca, né? A gente compra na muvuca, a gente pega, a gente quer sentir o cheiro, a gente quer, e nesse processo todo a gente interage ecologicamente com coisas que às vezes estão ali, sempre estiveram, mas calhou que no processo de evolução, né, porque assim, se nós mudamos do ponto de vista biológico, os vírus, as bactérias, os micróbios, de um modo geral, também mudam com a história, né? Tem uma história de mudança, de intensa mutabilidade, mas que não se dá só naquele momento da sua identificação. Ele assume outras, vai constituindo novas cepas, e essas cepas vão interagindo de maneiras diferentes, sempre, né? Nós não temos sempre uma memória imunológica capaz de nos garantir para todos os patógenos que estão na nossa frente, porque vamos pegar o exemplo da gripe. Uma vez por ano você tem que tomar vacina porque o vírus muda muito rápido. Então, o nosso organismo não tem memória por mais de 12 meses para combater um determinado vírus, né? Então, assim, eu acho que nós temos esses elementos humanos, esses choques ambientais induzidos pela espécie humana, que tem favorecido cada vez mais o surgimento dessas zoonoses assim no nosso dia a dia. O que faz com que a gente tenha que pensar justamente a nossa relação com o mundo natural, né? A partir disso, porque olha,
Será que a nossa linguagem bélica com relação ao vírus, ela ainda é adequada em pleno 2020? Né? Porque ainda a gente está usando a ideia de que vamos atacar o mal. O vírus não sabe se é bom ou mal, ele tem alguém pela frente que ele vai, não sei nem se atacar, talvez colonizar, né? Ele não tem cérebro, ele não tem uma decisão moral a fazer com relação a saber se é amigo, inimigo, grande, alto, branco, negro, indígena, pobre, rico, homem, mulher, nem nada. Mas nós temos essas decisões a tomar, né? E daí as sociedades, nesse momento, ao invés de construírem barreiras às zoonoses, elas são mais eficientes em promover a difusão das zoonoses. Né? E isso historicamente falando, porque nos momentos de crise, por exemplo, neoliberal agora, em que Covid mostra, no caso de países como o Brasil, diferenças abismais de classe, né, de raça, é uma necropolítica do... Vão me perdoar a palavra, mas a necropolítica do foda-se. Eu não estou nem aí, porque eu, na possibilidade minha, viajo para um outro lugar e me arranjo, e você que não tem acesso às condições mínimas de vida, você que se ferre. E esse é um tipo de comportamento muito arraigado numa sociedade que mescla classe quase aproximada de casta, né, que é o caso do Brasil, com seus problemas gravíssimos de séculos de escravidão e expropriação mesmo, né, das populações pobres, isso se exacerba, né? É um Estado que daí faz questão de não dar conta dos seus cidadãos biologicamente. Então, esse é um problema gravíssimo em sociedades em que daí historicamente vão constituindo mais estratégias de disseminação e contaminação e multiplicação de zoonoses do que efetivamente mecanismos de retenção ou de alívio, né, da humanidade, né, dos seres humanos que ali habitam com relação a elas, né? São processos econômicos que favorecem isso, são as escolhas que foram feitas no passado recente ou no passado bem mais antigo, que vão se acumulando, formando esse caldo super propício hoje para vírus, bactérias, né? E aí a lista é super grande, né? Porque eu fiz uma lista aqui de patógenos hoje que estão por aí, né? E tipos de doenças que vão atingindo. Assim, basicamente falando, é assim, 2/3 das doenças infecciosas hoje são de patógenos que são partilhados com animais silvestres ou domésticos. Então, assim, 2/3, né? A gente tem quase 1 bilhão de doentes por ano no mundo. Dessas zoonoses, né, que a gente apresenta, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar. Quais são esses patógenos, essas zoonoses, né? A gente protozoonoses, daí tem tripanossomíase, amebíase, babesiose, balantidíase, chagas, criptosporidíase, leishmaniose, cuclosporiase, giardíase, malária, sarcocistose, toxoplasmose, leishmaniose visceral, tremantodíase, clonorquiase, ectomiase, cestodiase, acantocefalíase. Tem mais os artrópodes também que geram problemas. Então nós temos assim uma riqueza biologicamente falando, né,
uma biodiversidade gigantesca, né, de patógenos, né, que vão construir, né, essa ecologia de zoonoses que é super, ao mesmo tempo, natural e não natural, né? Então, acho que a história ambiental daí surge aí como uma ferramenta legal para a gente pensar que essas zoonoses têm uma ecologia dupla. Ela tem um caminho natural, né, dessa evolução da biodiversidade microbiana, né, de um modo geral, que caminha com a evolução biológica humana, por outro lado, tal, mas ela também é super não natural, por um outro lado, né, porque ela é disparada pelos humanos, né, por algumas coisas que nós temos cada vez mais habilidade de fazer, né. Eu ia te perguntar, e na verdade avisar o pessoal, quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade, o professor ele embalou mesmo, foi pau. Mas assim é bom, assim é legal. E aí eu ia te perguntar, já pensando um pouquinho sobre o que você falou, e pessoal, quem quiser me interromper para perguntar, pode ficar à vontade, agora é aberto realmente para vocês, e aí eu tô tirando as perguntas que eu fiquei na dúvida, assim. Eu queria perguntar um pouquinho, pensando nesse, tipo, no ambiente agora, né? Você comentou sobre essa descrença, né, na ciência, de que ela surge como algo extremamente promissor, no sentido de agora a gente tem o domínio de tudo, toma essa rasteira da gripe espanhola, fala gripe suína. E a gente tem sentido recentemente esse crescimento assim do obscurantismo científico, né? A gente tem notado com o advento da internet, das redes sociais, e essa polarização, tudo isso está acontecendo, uma descrença na ciência, assim. E você até comentou sobre essa ideia sobre como é que a gente vai enfrentar caso a ciência realmente não consiga encontrar uma cura, uma vacina, uma prevenção, uma profilaxia contra a Covid-19. E me fez pensar também sobre o que tem acontecido, né? Agora que caiu tudo, o pessoal caiu matando no Átila, né? Que o Átila, o divulgador científico, biólogo divulgador científico, apareceu falando, gente, se a gente não tomar nenhuma precaução, 1 milhão de pessoas vai morrer. E a gente tem um número bem alto, não chegou ainda a ser 1 milhão. E aí eu queria te perguntar se você acha que isso tende a piorar, sabe? Eu acho que a ciência ela está tomando essas porradas, está sendo abatida. A gente tem aí entre outros problemas, né? Um dos maiores agora, que ninguém sabe ainda como resolver, que é a questão das mudanças climáticas, essa emergência climática e o advento de todas as situações, inclusive as zoonoses, cada vez mais zoonoses chegando aí no nosso colo. E é isso, queria te perguntar se você acha que isso pode vir a piorar, se há alguma forma da gente evitar e como, né? Uhum. Então, não sei se mais alguém tem pergunta, porque daí a gente podia fazer um bloco. Não sei. Acho que eu vou falando, né? Assim, quando a ciência não consegue dar certezas rápidas e respostas rápidas a algum problema, né? Esse negacionismo vem à tona, né? Ele vem à tona agora com a Covid-19, mas já veio à tona também lá com a gripe espanhola em 1918, por exemplo, né? Teve uma campanha maciça nos Estados Unidos em 1918 para que a população pelo Partido Republicano, para que a população americana não consumisse remédios da Bayer, principalmente da aspirina, porque no momento, né, da própria crise ali da Primeira Guerra Mundial, esse antigermanismo de guerra entrou no discurso político republicano com muita força, alicerçando os discursos nacionalistas dos Estados Unidos na sua participação na guerra, e as tropas que voltaram contaminadas e que morreram por gripe espanhola na França, né, alguns generais começaram a dizer que aquela ali não era uma gripe espanhola, era uma gripe alemã. Então, não vamos consumir
a aspirina da Bayer, que tinha sido recém-inventada, né, e patenteada, porque a Bayer é uma empresa alemã que está inoculando a gripe dentro das aspirinas e a população vai morrer se consumir essa aspirina, vai pegar a gripe, vai morrer, etc, etc, etc. Então, assim, esses momentos de crise da ciência, porque ela não consegue responder rapidamente a um dado da realidade, né, objetiva, né? Ou seja, pessoas estão morrendo. Vamos responder como? Vamos responder com vacina. Tá, mas a vacina não vem tão rapidamente, né? Talvez não virá, a gente não sabe, né? Nesses momentos em que a ciência não consegue resolver um problema prático de uma maneira muito rápida, ela é alvo desses negacionismos a todo instante. A gente tem que lembrar também que a ciência é uma maneira de ver o mundo também, né? Mais do que ser um campo de experimentação, de produção de uma coisa que a gente chama de conhecimento, a gente tem uma coisa que acompanha de mãos dadas a ciência, que é a produção social da ignorância, né? Que é a agnotologia, é o estudo da produção social da ignorância, que anda de mãos dadas com a ciência, né? Se a gente, tem um autor que é o Frank Kötter, que é um historiador alemão que trabalha com história da agricultura. Ele trabalha um pouco muito com essa história social da ignorância também, alicerçando os discursos científicos. Por quê? Porque muito do que a gente descobre na ciência não vem dos laboratórios e dos procedimentos acadêmicos que o laboratório adota, vem do acaso, né? Então, assim, a ciência se abre ao acaso em inúmeros momentos e, às vezes, nesse acaso é que surgem as soluções. E eu acho que no século XXI, a gente tem perdido um pouco o entendimento histórico da ciência como um lugar que produz mais incerteza do que certeza, porque o papel da ciência é duvidar, mais do que produzir uma solução. Nós nos acostumamos a pensar ciência e tecnologia de maneira indissociada. E ciência é uma coisa e tecnologia é outra. Então, veja, a gente está dizendo que a ciência tem que resolver o problema da Covid, mas, na verdade, a gente não está mirando na ciência, a gente está mirando na indústria farmacêutica que está desenvolvendo um produto que não necessariamente precisa estar vinculado a uma ciência, né? Porque a indústria farmacêutica quer produzir a certeza e a ciência quer produzir a dúvida. E aí a gente tem alguns problemas que ocorrem nesses momentos de crise. Um deles é confundir médico com cientista, né? Num determinado momento, né? Então, as soluções, não me interpretem mal, não estou dizendo, né? Não sou negacionista, estou dizendo que nós daí trazemos à tona algumas personalidades e personificamos a ciência em algumas profissões no momento de crise. Mas não necessariamente são essas profissões que podem dar a única solução ou a única interpretação a um fenômeno como um patógeno circulando na sociedade, né? Por quê? Porque, principalmente no caso da saúde pública, a solução não vem só da clínica. A solução vem da clínica, interdisciplinarmente atrelada às ciências sociais, à filosofia, à economia, à administração, à pedagogia, a uma série de outras áreas do conhecimento que, nesse momento, a gente está dizendo que não são grupos de risco, por exemplo, né? Então, a gente tem um operador das soluções, o soldado lá do campo, que é o médico, que é enfermeiro e tudo mais lá no pronto-socorro. Esse grupo é óbvio que está na linha de frente, é óbvio. Mas ele não é o único cientista que está pensando isso, né? E a ciência tem, então, o grande problema nosso desse negacionismo científico agora decorre de dois lados, de dois braços, eu acho, constitutivos desse problema. Um deles é a própria ciência, né, que
durante o século XX, foi se construindo como o lugar da promoção das certezas. E ela esqueceu que, epistemologicamente, ela é o próprio campo da dúvida. A ciência é para promover a dúvida. O contraditório, ela não é para produzir a certeza, de um modo geral. Essa ciência moderna da certeza é uma ciência reducionista da realidade. É aquela ciência lá do iluminismo que resolveu separar a natureza de sociedade e que daí criou ciências humanas de um lado e ciências naturais de outro. Né? Essa ciência das ciências humanas de um lado e das ciências naturais de outro não é capaz de dar a solução para a Covid-19. Né? No meu entender. Porque a interpretação que ela dá ao problema ainda é reducionista, fragmentária e tribal. Né? Porque você tem o médico produzindo discurso médico, o químico produzindo discurso químico, o matemático produzindo discurso matemático, o sociólogo produzindo discurso sociológico. Não está tendo uma convergência de todas as áreas num lugar só, que é dificílimo de fazer. E demora. Então, a solução que tem acontecido é a solução do século XIX, ou do século XVI, ou do século XV, que é isolar, pôr a população em quarentena e usar máscara. Né? Que o que nós temos feito? Adotando soluções do século XIX. Né? O Alfred Crosby, o nome do livro é The Forgotten Pandemics, né, que é sobre a gripe espanhola nos Estados Unidos. Ele pega um provérbio que os epidemiologistas usavam já em 1918 nos Estados Unidos, que é assim: eu até anotei aqui. A humanidade avançou do século XIX para o XX, e agora, do século XX, ela vai avançar para o século XIX. Porque a gente está usando ainda as metáforas e os instrumentos e os campos de conhecimento lá do século XIX, ainda, para um problema novo. Né? Para um problema novo. Assim, então, quando isso acontece, é um prato cheio para pseudocientistas, para esotéricos da vida falarem bobagem, né, e adotarem uma postura de negacionismo da realidade e de negação. Daí não é negacionismo mesmo, é negação da ciência como uma visão de mundo. Né? Por quê? Porque, na prática, ele vai usar as coisas mais idiotas para fazer essa negação. Não são nem argumentos, eles não conseguem nem ser argumentos. Né? E talvez o grande pecado das redes sociais é que a gente dá vazão às idiotices, né? E a gente deveria ignorá-las. Né? Na época em que não tinha internet, que só tinha livro e jornal, o negacionismo já circulava, mas pelo menos você não lia, né? Você comprava o jornal, rasgava aquela página e jogava fora. Né? Agora você é bombardeado diariamente com essas coisas, né? Dentro do mundo da circulação das informações. Mas o que é o negacionista? O negacionista ele vai dizer que a estatística está errada. Né? O estatístico também sabe que a estatística é falível, porque veja o tamanho de uma pandemia. Uma pandemia mata milhões, infecta milhões e circula em 5 continentes. A própria mensuração dela é o problema dela. Porque tem estados que omitem informação, tem estados que supervalorizam informação. Não estamos numa época de guerra. Vamos lembrar que em época de guerra a imprensa é censurada, todos os meios de comunicação são censurados, então notícias, por exemplo, como doenças, raramente são produzidas em época de censura, de guerra. O Brasil teve cólera nos anos 70, o governo militar não
não divulgou porque censurava a imprensa e que não era interessante discutir esse tema para causar inquietação social e tudo mais, né? Então, esses momentos em que você tem uma circulação ampla de informação e que todo mundo escreve sobre qualquer coisa, você tem espaço para... Aliás, eu acho que todo mundo tem que escrever sobre qualquer coisa. Não é esse o problema, né? Porque a gente não pode também ser super corporativo, assim, em termos de escrita e quando a gente fala de ciência e tal. Mas essas negações que acontecem feitas por esses públicos negacionistas, elas não são sequer argumentos, né? Ah, porque a estatística é falha. É óbvio. Estatística é uma área de conhecimento que tem uma história criada para um determinado fim. Ela sabe que ela está fazendo aproximações. E quanto maior a escala, mais difícil de aproximar. E é normal isso, dentro desse campo de conhecimento, né? Ah, porque eu já escutei, eu escutei essa. Os médicos têm interesse em registrar mortos pela Covid. Eu nunca vi médico que se preze com interesse de registrar uma morte. O que ele ganha com isso? Ele não ganha prestígio científico, ele não ganha prestígio médico, ele não ganha reconhecimento entre os pares, ele só ganha tristeza com um paciente que morre na mão dele. Porque cargas d'água, ele que teria interesse em registrar mortes por Covid. Né? Então, esses discursos, a gente vai rebatendo assim, né? No trabalho de formiguinha nesses momentos. Mas eu só estou falando assim que assim, não é uma característica de agora esse negacionismo científico. Em todo momento de crise em que a ciência daí só tem incertezas para oferecer no primeiro momento, esse negacionismo emerge, né? A diferença talvez agora é que com essa globalização das informações e com a incapacidade de qualquer Estado, vamos dizer aqui, qualquer Estado, sendo ele autoritário ou democrático, de controlar a informação, né? A gente daí tem um espaço maior também para essa produção social da ignorância, que a gente não discute muito também, né? Por que a gente não discute a ignorância? Porque a gente acredita na ciência. E a ciência, desde do mundo moderno, é a luta contra a ignorância. Então, a ignorância, para nós, sempre foi algo ignorado, né? Deixado em segundo plano, jogado para baixo do tapete, anedotizado, né? Xingado, avacalhado, virou meme, né? Assim, a ignorância algo que a gente nunca prestou muita atenção, mas sempre teve ali batendo na porta da ciência, né? Por quê? Porque você tem um indivíduo de jaleco branco que vive num laboratório que o vizinho não sabe o que ele faz. Como é que esse cara trabalha 8 horas por... O que ele faz? Ele não fala para ninguém o que ele faz. Ele nem penteia o cabelo, né? Que é a figura clássica, né? Do cientista sem cabelo, né? Eu não sei se vocês... tem um memezinho que circulou um tempinho que todo mundo bem vestidinho, daí tem um cara de chinelo de dedo, bermuda e cabeludo, assim, acho biólogo, tá escrito assim no meme, né? Por quê? Porque a gente coloca muitos estereótipos em cima de alguém que é nosso vizinho e que a gente não sabe o que ele faz, porque ele está apartado da sociedade ao mesmo tempo, né? Quem é o cientista? É alguém que socialmente não tem prestígio no Brasil, né? Por exemplo. É um ET, é um alienígena entre nós, né? Assim, porque assim, não há uma produção, uma valorização social desse indivíduo socialmente.
Aí, numa época de crise, a gente acha alguém que pode personificar esse cientista. Aí a gente encontra o médico lá, no meio do caminho, né? Mas vamos pensar que há inúmeras outras áreas do conhecimento atuando nesse sentido. E aí o negacionismo acaba entrando até nessas próprias áreas de conhecimento, porque a gente tem indivíduos de todos os campos do conhecimento que são negacionistas também, mesmo trabalhando na ciência, né? Pelo fato de não saberem se expressar, talvez, em público, né? E dizer que a ciência, o papel da ciência é produzir dúvida, não certeza. E que daí, se ela achar uma certeza, porque ela precisa acumular informação, ela precisa ler, sei lá, a comunidade mundial hoje está, sei lá, 35 mil, 40 mil artigos publicados sobre Covid. Você precisa de tempo, mesmo sendo uma comunidade grande, ela precisa de tempo para absorver tudo isso, para organizar uma cadeia de raciocínio, para tecer relações entre uma publicação e outra, que saem numa velocidade incrível, para tentar encontrar alguma solução, para dialogar com a indústria farmacêutica, para dialogar com o setor técnico, para dialogar com o artista que precisa fazer uma representação tridimensional de um vírus, né? São inúmeros campos que estão trabalhando juntos. Mas quem está alijado desse processo acha que é uma teoria da conspiração, que o Estado vai contaminar a água vamos pegar lá a aspirina. É o Partido Republicano Americano, em 1918, dizendo: não compre aspirina porque a Alemanha está inoculando gripe espanhola dentro da aspirina para você morrer se você tomar, né? Ou então as outras coisas que acontecem assim, que a gente tem presenciado no dia a dia e que corroboram esse negacionismo da ciência, né? E aí não é só um setor que está interessado nesse negacionismo, né? Como a gente às vezes quer pensar assim de uma maneira um pouco maniqueísta, assim, não é a religião contra a ciência, não é nada disso. São inúmeros setores sociais que querem uma certeza e que querem sair amanhã sem máscara na rua para poder trabalhar tranquilamente. Eu acho que é uma preocupação legítima de toda a sociedade, né? Mas aí elas preferem acreditar no xarope de cavalo do que numa vacina que vai transformar você em comunista porque a vacina é feita na China, né? Então tem esses encontros que estão aí numa história de no mínimo cento e poucos anos, quando a gente pega aí um fenômeno mais recente, que é a gripe espanhola, né? E daí tem um outro problema, eu acho, né? E daí é uma autocrítica assim na área de história, por exemplo, né? Esse livro que eu já citei aqui, que é a Pandemia Esquecida, né, do Alfred Crosby, sobre a gripe espanhola de 1918, foi lançado numa primeira versão em 1976. Nem eu era nascido, né? Embora eu tenha essa cara de velho, assim, né? Não era nascido em 76 ainda. Tá? E é muito legal, assim, ter o livro na mão, porque eu já tinha folhado ele há um tempo e por conta do convite de vocês, que daí eu fiquei super nervoso, quero fazer um negócio, quero pegar informações mais legais, assim, e tal. Eu fui ler o prefácio do livro, né? Que é uma coisa que a gente não lê muito, porque o prefácio, ele tá ali, né, meio soltinho ali. E ele falou uma coisa muito legal no prefácio do livro, que é assim: o livro foi lançado em 76, ninguém comentou o livro. Ele não teve impacto. Por quê? Né? Porque em 1976, no caso dos Estados Unidos, a comunidade médica e a comunidade científica acreditava piamente que, nos países desenvolvidos, morrer por uma infecção bacteriana ou viral, né, era coisa superada na história da humanidade.
né? Porque, bom, os sistemas de saúde pública já eram amplos, já tinha o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, já tinha o Instituto de Controle de Doenças, né, de Controle de Zoonose do Japão, em Tóquio, já tinha a Organização Mundial de Saúde. Essa saúde já estava internacionalmente institucionalizada como uma certeza. Então, olha, é um problema fácil de resolver com saneamento básico, com melhoria da condição de vida, então, assim, e com tecnologia. Tem vacina para tudo. A preocupação em 1976 da medicina já era outra. Era com câncer, era com outras doenças, né? Aí ele fala o seguinte, que então o livro não teve muita repercussão, era mais pela própria comunidade científica, foi entendido como uma peça de museu medieval, né? Falar sobre uma morte por gripe espanhola em 1918. Então, assim, o livro só foi reeditado em 1989, porque daí o mundo estava vivendo uma nova pandemia, que era o HIV. Né? Mesmo assim, como ele coloca no prefácio, o HIV, que também é uma zoonose, né? Ele migra dos macacos para os seres humanos. Por quê? Hoje se sabe, por conta da alimentação, né? Fome, né? Populações que são forçadas a migrar de uma região para outra vão consumir carne de macaco com HIV, o que vai proporcionar essa alteração antigenética do HIV nos seres humanos. Então, né, há esse processo. Bom, aí ele diz que o livro é lançado de novo em 89. Repercute. Por quê? Porque daí os humanos estão convivendo com uma nova pandemia, que é a HIV, mas também não vai repercutir muito o livro, embora já vai ter maior visibilidade, porque o HIV ainda tem umas características específicas. Ele é transmitido de maneira restrita, né? Não está no ar, né? E ele é altamente entendido pela comunidade científica também como conservador, né? Assim, tem uma visão conservadora do HIV. Qual? Bom, se eu sou, lá em 89, se eu sou heterossexual, branco, e me preservo dentro de um casamento monogâmico, ou uso preservativo, etc, 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 estou livre. Havia todos esses preconceitos, né? Em torno do vírus. De qualquer maneira, era um vírus, então, mais confortável, né? O Alfred Crosby coloca isso, um vírus confortável para uma população comum, majoritariamente conservadora, etc. Ele coloca isso no prefácio, né? Lembrando aquela edição de 1989. Mas agora a gente convive com outras características desse vírus, por exemplo, do SARS-CoV-2, né? É síndrome respiratória aguda, que é um termo, se a gente for daí fazer uma pesquisa um inquérito mais histórico-sociológico, extremamente fugidio, né? Porque o que é uma síndrome respiratória aguda, né? Tem SARS-1, SARS-2, tem, né? Enfim, com um novo ingrediente, né? O neoliberalismo. Você tem um desmonte desses sistemas de saúde, concentração em 10 ou 11 empresas farmacêuticas para desenvolver um medicamento
que inclusive de maneira antiética já tem negociado preço com países e vendido para países doses aí a partir de 40, 50 dólares, sei lá. E ainda se arvoram ao luxo de dizer, mundialmente, sem nenhuma cara de pau, com toda a cara de pau, né, sem nenhuma vergonha. Não, a gente vai baixar, a gente vai deixar o preço de 40 dólares. 40 dólares. Né? Como se a população, sei lá, 2/3 da população mundial tivessem 40 dólares para se vacinar quando tiver uma vacina em torno disso. Mas ainda é uma resposta do século XIX. Essa vacina, você ser injetado, vai chegar primeiro na população que tem dinheiro, invariavelmente, né? Se chegar daí no outro, então tem alguns autores aí, eu vou voltar de novo lá no Mike Davis, né, que fala desse paradigma do Titanic. O Titanic está afundando. Quem é da primeira classe tem um número limitado de botes, então eles vão ter que lutar entre si para conseguir os botes. Quem é da terceira classe não tem bote. e acho que é um pouco nesse sentido que a gente trabalha, né, nesse momento, né? E fora isso tem a luta contra esses negacionistas, né? Assim, uma perspectiva deles é fundamental. Eles querem uma vida normal, a gente quer, mas aí a gente tem que perguntar o que é normalidade, que normalidade que a gente quer. Né? Eu não quero a normalidade que existe. Ontem à noite, eu tive a felicidade de assistir a uma fala de uma historiadora, que é Marlene Cainelli, que é aqui do Paraná, uma fala genial sobre como trabalhar com história traumática, com história difícil, né? E num dado momento da fala dela, que é assim, uma fala que dá ânimo assim na gente, mesmo nesses momentos, assim, né? Teve algumas coisas que ela pontuou mesmo, que a gente não pode abandonar na discussão, por exemplo, agora dessa pandemia e desses encontros entre populações humanas e não humanas nesse momento, no caso do Brasil. As diferenças de classe absurdas que existem dentro do país não podem ser ignoradas sob nenhuma hipótese, né? Que isso é um elemento importantíssimo para a gente pensar, né? E isso também, em certa medida, se encontra com esses negacionismos, né? E também um outro elemento, né? A nossa capacidade de tecer empatia com outros seres e empatia com outros seres humanos. Parece que isso tem esvaído pelo ralo, assim, quando a gente se limpa com sabonete antibactericida. Prof, a gente tem uma pergunta do Michel. Micael, perdão. Micael, se você quiser, pode soltar o microfone e fica à vontade para perguntar. Boa tarde, fala, Jó. E aí? Bem, saudade, cara. Boa tarde. Bom, bastante. Obrigado pela oportunidade de perguntar aqui. Estou acompanhando o Jó falar aí. E Jó, você tocou um ponto que até parte de algumas discussões, né, algumas conversas que eu e a Rafa, a minha esposa, a gente tem às vezes aqui em relação o porquê que a ciência não toca mais o solo, né? Porque a lógica do cientista está apartado você indicou, apartado da sociedade de alguma forma, né? E aí me levantou eu queria ouvir de você a sua percepção de como que essa ruptura, quais fatores favorecem essa ruptura, porque isso é uma parte importante que eu particularmente vejo do fomento à ignorância, né? Porque você não acredita naquilo, na ciência, porque de alguma forma ela não está próxima de você, talvez, né? Então, queria ver um pouco dentro queria ouvir um pouco da sua opinião aí, com a sua experiência, o que você acha que, né, ou os fatores que favoreceram aí, o que vem favorecendo a gente
ter o cientista meio que a par da sociedade, e isso favorecendo com que a ignorância também tenha a sua vez, né? E ganhe terreno. Uhum. Já posso responder? Opa, manda ver. E aí, Michel? Então, assim, eu acho que tem vários elementos, né? A gente pode pensar que bom, se a gente for pensar de um ponto de vista mais do senso comum, a gente pode chegar àquela conclusão de que a ciência não tem tido relevância e não tem tido prestígio nem vez porque há um interesse, inclusive estatal, de não fomentar a ciência, né, de um modo geral, para deixar as populações mais ignorantes, mais fáceis de serem manipuladas e etc. Eu tenho um pouco de pé atrás, por exemplo, com essa postura. Mas também eu tenho um pouco de medo com relação a uma outra coisa que veio sendo construída mais recentemente na ciência, de modo geral, que é essa perspectiva eminentemente utilitária que ela tem que ter, né? Então, assim, nós nos acostumamos nesse mundo, principalmente neoliberal, com uma ciência que é de resultados, né? E com uma ciência que é de resolução de problemas. Então, assim, na falta de qualquer outro meio, é que o Estado contrata o cientista, abre um edital e faz uma demanda induzida para que a ciência dê vazão a uma solução, a uma resposta a um problema que acontece naquele Estado. Resolvido o problema, ele corta o dinheiro da ciência e a ciência volta à estaca zero que ela teve ali naquele né, num dado momento. Então, assim, eu vejo assim que grande parte da crítica que vem à ciência, de ela estar apartada da sociedade, ela vem dessa perspectiva de que toda a ciência tem que ser útil e que a ciência que no final das contas uma grande parte da ciência ela não é útil, né? Porque ela é pura, então ela não vai dar respostas à sociedade necessariamente, né? Não é todo projeto científico que tem que dar, por exemplo, respostas sociais. Então, cada vez que chega na hora de você fazer um edital, você agora tem que criar um discurso mirabolante para provar que o teu projeto de matemática pura tem uma relevância social, num primeiro momento. E daí, se não tem essa relevância social, ele já perde pontos na hora de conseguir verba, por exemplo, né? Então, assim, assim, tem um braço que critica essa ciência que ela está apartada da sociedade e sim, de fato, a ciência, uma parte dela está apartada mesmo, ela está distante da sociedade. Mas isso não é um problema, né? Porque a ciência também pode ser desinteressada. A ciência pode ser uma ciência que não tenha vínculo com demandas sociais, né? Então, nós criamos, na verdade, uma falsa crítica à ciência, que é essa ciência que está longe da sociedade, que não consegue dar vazão, não consegue dar respostas a ela, etc, etc. Então, nós temos esse papel, esse fenômeno num primeiro momento. O problema é que essa crítica, eu acho, de repente foi sequestrada pelos negacionistas, né? Então, assim, os negacionistas aproveitam a crítica mais utilitarista que é feita à separação da ciência e da sociedade, né? Que também já é uma falsa crítica no primeiro momento, mas que ela tem uma dimensão bastante, na verdade, é uma dimensão prática e moderna, né? No sentido de que os utilitaristas criticam parte das ciências que estariam apartadas da sociedade porque eles não encontram
respostas à solução de problemas. Ok, tudo bem. Então, para um utilitarista, não necessariamente haveria dinheiro para uma pesquisa sobre teologia, né? Vamos colocar dessa maneira. Mas haveria dinheiro, por exemplo, para pesquisar melhoria da produtividade de soja, né? Ok, né? Dentro desse parâmetro liberal aí de fomento à ciência, critica-se, né, essa postura, obviamente, né? Mas ela ainda tem uma orientação, digamos assim, clara, né, do ponto de partida da crítica. Agora, quando os negacionistas sequestram esse discurso de utilidade para uma matriz pautada na ignorância, e daí o ataque à ciência é porque a ciência só come dinheiro do Estado, é porque a ciência que não tem que ter ciências humanas, que só tem que ter, por exemplo, ciências naturais, e por aí vai, aí é um problema gravíssimo, né? Porque se o Estado cai na mão do negacionista, é um edital que é cortado, um patrocínio que é cortado para a ciência, são 20, 30 anos de retrocesso científico numa determinada área, né? Dependendo da área, né? É óbvio que a gente não tem o mesmo aporte de dinheiro para todas as áreas do conhecimento, mas essa crítica acontece. Por outro lado, existe, em determinados campos científicos, um elitismo intelectual e científico mesmo, né? Daquele cientista que não quer pôr a mão na massa de resolver problemas sociais quando lhe cabe resolver problemas sociais, né? Aí que está a questão, né? Não é todo setor que vai resolver problemas sociais. Tem setor científico, tem campos que não vão dialogar com isso no primeiro momento. Não são obrigados a dialogar com isso. Tem campos que podem se dar ao luxo de não querer dialogar com isso, né? E aí eu fico lembrando um pouco de um texto lá do século XVIII ainda, que é do Kant, do Immanuel Kant, do filósofo, quando ele discutiu as faculdades, né, os campos de conhecimento. E ele argumentava o seguinte, que há campos do conhecimento que, por exemplo, o Estado tem que pôr a mão, tem que orientar, tem que fomentar e tem que fazer o cientista trabalhar mesmo em prol da melhoria das condições de vida, né? Claro que ele está fazendo uma leitura iluminista pautada na reformulação das universidades que vão acontecer na Alemanha, né? Na Prússia, de modo geral, naquele momento. Então, daí ele diz assim, quem que tem que estar na mão do Estado? Medicina tem que estar na mão do Estado, estatística, óbvio, né? Porque o nome já está vinculado ao Estado. Tá? E esses profissionais têm que ser instados a todo momento a resolver problemas do Estado. Né? Então, assim, você tem uma dimensão pragmática da ciência mesmo ali naqueles espaços. Por outro lado, há um campo do conhecimento que tem que estar livre da presença do Estado. E daí ele coloca a filosofia, né, como esse espaço. Tanto que daí ele vai dizer, né, cabe ao médico que sai daí da faculdade de medicina para fazer o doutorado ir para a filosofia, porque daí ele está livre da presença do Estado na sua análise e ele pode criticar os próprios fundamentos científicos da área que ele veio, né? Mais ou menos assim. No processo no processo de constituição daí dessas áreas científicas, há países que preservam mais ou menos essa independência das ciências, né, do seu caráter prático, ou da sua necessário e obrigatório trabalho para o Estado, e isso foi valorizando, em certa medida, o papel social da ciência, né?
Agora, há países em que a ciência sempre foi só uma resolução de problemas que tinha que ser rapidamente feita e temporária, que é o caso do Brasil, né? O Brasil não é um país, a meu ver, que em algum momento tenha valorizado de maneira sistemática a ciência, porque o Estado sempre entendeu que a ciência é para a resolução de problemas só, né? Somente. Então, assim, você tem um Instituto de Biologia que é criado em São Paulo para resolver um problema específico. Terminou o problema, você corta a verba. Um instituto aqui ou acolá que é criado para, sei lá, resolver a produção do café, resolver a borracha, resolver a cana-de-açúcar, resolver a, a, a produção de vacinas. Terminou o problema e o programa é desmantelado, a estrutura é desfeita, o indivíduo é colocado o indivíduo cientista é colocado em descrédito pelo político ou pela política, né, de um modo geral. Logo surgem acusações daqui e de lá sobre a sua conduta e por aí vai. Então, assim, há também vias de mão dupla, né, com relação a essa ciência. Eu particularmente acredito que a grande parte da culpa de não termos assim um reconhecimento social da ciência e de a ciência não ter essa bota de borracha que vai para a Terra, né, a todo momento, né, em todas as áreas, se deve também ao fato de não termos muitos institutos de pesquisa no Brasil, né? A profissão de pesquisador, né, em todas as áreas, ela é muito restrita. A gente é professor universitário para ser pesquisador, né? Ou quando o professor na educação básica é pesquisador, ele é só tratado como professor, não como pesquisador. Então, assim, há poucas feiras de ciência, há poucas iniciativas de constituição de institutos mesmo de pesquisa, de grupos, pouca divulgação científica. Agora eu estou adorando, porque parece que a pandemia despertou para a nossa possibilidade nova de divulgação científica. Inclusive aqui o E-Quarentena é um desses, né, momentos que a gente... A pergunta é, por que não tinha antes? Né? Que bom que tem agora, mas por que com toda a tecnologia que a gente tem, a gente não tinha antes esses espaços mais democráticos de discussão científica, né? E isso é fundamental. Em algumas feiras de ciências eu participo sempre de uma feira aqui no Paraná, que é a Feira Internacional de Ciências, a FICIências, que é organizada pelo Parque Tecnológico de Itaipu, né? Que junta estudantes do Paraná, da Argentina, do Brasil, do Chile, do ensino médio, aonde que os estudantes estão fazendo ciência em um monte de escola por aí? Na hora do intervalo, no corredor da escola. Porque daí eles não podem usar a biblioteca porque está fechada, e daí é o professor, algum professor que veste a camisa ali da ciência para fazer ciência com o público estudantil, né? Então, assim, na medida em que nós formos popularizando mais a ciência, essa ciência também vai se mostrar útil para a sociedade. A questão é que ela está muito apartada mesmo. As universidades são apartadas, né? Elas são ilhas dentro das cidades, né? Em algumas universidades públicas, por exemplo, é proibido, é vedada a própria comunidade assistir a uma aula de um professor que está ganhando salário a partir de impostos, né? Os motivos são os mais esdrúxulos possíveis. Tem teorias assim as lendas urbanas que alguém vai entrar e vai matar um professor ou um aluno em sala de aula. Nossa, eu fico pensando assim, nossa, né? A gente não chegou ainda, talvez, no nível dos Estados Unidos, que sempre tem um franco atirador aí em qualquer momento, né? A postos. Mas acho que a gente tá no caminho, né? A gente está no caminho, justamente no momento em que a ciência é mais atacada, a gente está no caminho para construir uma ciência mais popularizada. Eu acho que isso é uma mão na roda e uma oportunidade que a gente tem agora, né? Perfeito, Prof. Micael, certinho? Certinho, obrigado, João. Um abraço.
Abração. Gente, tinha mais uma pergunta da Fran, mas eu não sei se vai dar tempo, porque olha só, tem outro, daqui eu vou sair para outro projeto de divulgação científica, olha que loucura. E aí eu queria saber, professor, se conseguir responder rapidinho, assim, em 120 segundos, eu acho que a gente pode fazer. Deixa eu até habilitar, a Fran, ela tinha caído por causa da internet. Mas ela perguntou o seguinte, aí se eu precisar sair, a Fran conseguir conduzir por mim, aí tranquilo. Ela perguntou se ela queria saber se você acha que ainda faz sentido continuar essa divisão entre história humana e natural ou história humana e história ambiental. E ela justifica, né? Porque na verdade é o mesmo mundo, né? E se essa divisão também reflete na dicotomia tão em pauta entre humanos e natureza. Então, eu vou dar um categórico não. Não é possível mais termos divisão entre história humana e história não humana, né? Nós somos a história de emaranhados humanos e não humanos. A gente é a história da nossa presença no planeta junto com germes, micróbios quaisquer, vírus, bactérias, solo, água, ar, né? Fauna e flora e tudo mais. O problema é como fazer para construir uma ciência nova capaz de interpretar essa complexidade, né? Eu nem sei se é possível história mais. Eu estou mais caminhando, por exemplo, para uma espécie de campo que a gente tem chamado de humanidades ambientais, do que efetivamente só história, né? Que também é uma construção aí do final do 19 para o 20, se a gente for pensar como campo do conhecimento, onde foram engavetando todos os campinhos lá com as suas fronteirinhas, né, bem estabelecidas. Perfeito, prof. Fran, respondida? A Fran conseguiu entrar a tempo de ouvir a pergunta. Sim. Respondeu assim. Obrigada. Maravilha. Prof, eu queria muito te agradecer. Eu sei que eu tinha comentado com você que assim era bem livre mesmo o papo, só que falei, será que vai durar mais do que 2 horas? Eu não sei. E aí vou entrar em outra call agora. Eu tô tipo, mas eu queria muito te agradecer. Nossa, eu fiquei babando assim. Um campo novo assim para mim. É bem diferente. E nossa, eu fiquei, assim, babando mesmo, porque eu tenho muito interesse, assim, nessa questão ética da ciência, né? E para mim foi absurdo, foi muito curioso, para dizer o mínimo, assim. Eu sei que tá comentando com a Fran no WhatsApp quando ela caiu, que ela ficou, não queria ter caído, tá? Tô adorando, quero entrar de novo. E é isso, eu queria muito te agradecer de verdade por ter disponibilizado o seu tempo para poder conversar com a gente e te agradecer de verdade por isso. E, assim, que hoje a última palavra, assim. Eu tô super feliz de ter participado, assim, é a primeira vez que eu participo, assim, de um bate-papo tão descontraído, legal, em que a gente pode... eu também dou minhas viajadas, assim, na maionese, mas eu me emociono, sempre fico super feliz de falar sobre história ambiental, sobre ciência. Eu acho que uma resposta até ainda mais tardia para o Michel, que estava aqui, né? Para o Michael. Tudo isso vai mudar, né? A gente vai chegar no chão mesmo, aproximarmos-nos da sociedade como cientistas mesmo, quando a gente tiver esse compromisso ético mesmo de mudança, né? Das nossas próprias práticas, dos nossos campos de conhecimento, de tudo. Sermos mais generosos e generosas, né, do ponto de vista intelectual, permitirmos mais dar saltos para as áreas vizinhas ou distantes do conhecimento, de um ponto de vista democrático mesmo, né, sem alimentar guerras entre ciências, que eu acho que isso é fundamental. E eu acho que assim que sempre a gente tende a ganhar com isso. A questão, por exemplo, das zoonoses é fruto dessa convergência de vários campos, né? Eu estava vendo, por exemplo, tem pesquisas agora sobre arqueogenética de peste bubônica. O pessoal está querendo fazer um mapeamento de uns 2.500 anos de circulação da peste, né? A partir de esqueletos, né? Da extração de DNA e outras coisas, outros métodos, né? Junta a história, a antropologia, a medicina,
economia, tudo no mesmo bolo de malucos e malucas reunidas numa mesa, tomando café e discutindo ciência, de modo geral, né? Eu acho que esse é o processo, né? Isso nos mostra democráticos e democráticas também, né? Dentro de um mundo em que está cada vez mais difícil, chato, né, de ser trabalhado, assim, né? Então, muito obrigado, né? Eu estou à disposição de vocês, né? Me tornei fã, assim, da iniciativa, né? Super agradeço, super agradeço. Só tenho a agradecer, aprendi um monte também. Gente, Adorei agradeço, tô muito feliz. Eu sei que o Mikael apareceu, o Mikael quer falar rapidinho? Se falar, tenta falar rapidinho mesmo. Senão eu vou tomar bronca. Não, só parabenizar vocês. Eu também, igual o Jó, eu trabalhava na mesma universidade que o Jó, e a gente tocava junto, né? Fazia uma banda Steel Doctors, a saudade de fazer um som. Não, nem me fala, saudade de tocar mesmo. E a Rafa está aqui também, olha lá. Ó. Parabéns. Parabéns aí pessoal, parabéns pela iniciativa. A gente precisa de mais iniciativas dessa para tocar o solo também, né? A gente fica no laboratório fazendo ciência ou dentro da academia e precisamos dessas conexões aí. Parabéns. Grande abraço, Jó. Manda um abraço para a Lu aí. Abraço, pessoal. Aí também. Isso, pessoal. Muito obrigada. Professor e Mikael, depois eu acho que pego o seu contato, Mikael, com o professor, porque eu não sei se vocês perceberam, mas estava sendo gravada a ligação. E aí a gente tem um canal no YouTube, a gente costuma postar os nossos bate-papos para quem não conseguiu assistir ao vivo. Mas aí eu passo a autorização direitinho para vocês depois, tudo bem? Ai, obrigada, Mikael, você é um anjo. Pessoal, eu preciso correr agora. Muito obrigada de novo, novamente. E vamos marcar, de repente, um segundo bloco para falar um pouco mais. De verdade mesmo. Valeu? Legal. Muito obrigada, pessoal. Abração. Tchau, tchau.